Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Mateus 8, 23, que vai falar assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, dormia. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se e repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui a palavra do Senhor vai falar que Jesus, ali entrando no barco, os seus discípulos o seguiram. E o seguiram por quê? Porque confiavam, criam no Senhor. Mas a palavra do Senhor vai falar que se levantou uma tempestade, um grande vento, e as ondas do mar, né? Elas cobriam o mar, cobriam o barco. E muitas vezes a nossa vida tá assim. Nós seguimos Jesus, cremos em Jesus, confiamos em Jesus, mas tem situações que vêm sobre as nossas vidas que as ondas elas vêm tão forte que às vezes elas cobrem, né, o nosso barco. E aí muitas vezes nós nos amedrontamos. E ter medo não é sinal de falta de fé. É porque somos seres humanos, né? E o ser humano, ele teme mesmo. Ele teme situações que vêm que saem do seu controle. Mas através dessa palavra, o Senhor me traz aqui para te falar. Não importa qual a situação, né? Você está passando, qual o tamanho das ondas, né? Quão grandes ondas têm vindo, né? Açoitando o seu barco. Mas creia que o Senhor, ele tem poder, né, para acalmar, né, esse mar e essas ondas. Você não pode porque você é ser humano, você teme mesmo, né? Mas o Senhor, o Deus que você segue, né, que você serve, que você crê, que você confia, ele tem o poder para acalmar esse mar. E a palavra do Senhor vai falar que quando as ondas, né, vieram sobre o barco, né, e cobriam ali, eles se desesperaram, eles se amedrontaram e eles foram até Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar que eles não estavam só no barco, Jesus estava. E mesmo assim eles temeram, e mesmo assim eles se desesperaram e eles foram, né, até Jesus, despertar Jesus. E ali eles falaram: Senhor, nós vamos perecer. E o Senhor olhando, né, para aquela situação, e o Senhor falando: acalma, eu estou no barco. Eu sou aquele que manda em tudo. Eu mando nos ventos, eu mando no mar, e tudo, né, me obedece. E através dessa palavra o Senhor fala, né, com alguém nesse dia. Não importa o tamanho, né, da sua dificuldade, não importa o tamanho do seu problema. Não importa o tamanho dessa onda que tem vindo, né, sobre o seu barco tentando naufragá-lo, o Senhor está falando: eu tenho o controle. Se você está, se você confia e eu estou no seu barco, então somente creia. Creia que eu não vou deixar, né, com que esses ventos e essas ondas, né, façam com que você venha perecer nessa situação. Mas tão somente se levante, faça como aqui os discípulos de Jesus. A palavra do Senhor vai falar que eles mesmo com medo ali, né, eles se amedrontaram, mas eles foram até Jesus. Eles foram despertar Jesus. Jesus, ele é tão soberano que ele dormia. Enquanto o povo estava ali tudo desesperado, né? Jesus dormia. E Jesus dormia por quê? Porque Jesus tem o controle de tudo. Jesus tem o controle do tempo. Jesus tem o controle desse problema, né, que veio sobre a sua vida. Jesus, ele tem o controle
de tudo mesmo, até daquela situação mais desesperadora que vem contra a sua vida. Se Jesus está no seu barco, confia no Senhor e descansa. Mas não descansa cruzando os braços, não. Faça como os discípulos. A palavra do Senhor vai falar que eles, né, se levantaram e eles foram despertar Jesus. Então se levanta e desperta Jesus, né? Para que Jesus venha resolver esse problema que você está passando, para que Jesus venha se levantar, né, e agir na tua causa, nesse teu problema, ao teu favor. Então eles foram e tocaram Jesus, e ali quando eles tocaram Jesus e despertaram Jesus, e falaram, né, perguntaram se Jesus, né, não se importava que eles iam perecer. Jesus olha para eles e fala: homens de pequena fé, por que temeis, né, se eu estou no teu barco? Por que tu tá temendo? Se tu sabe que eu tenho controle de tudo. E o Senhor fala com alguém nesse dia. Se levanta e vá até mim. Vá até mim em oração, vá até mim, né? Em busca, peça, né? Ao Senhor para te orientar como é que é para você despertar Jesus nesse problema, nessa situação. Se é, né, fazendo um jejum, se é fazendo uma campanha, se é buscando mais, né, do Senhor. Muitas vezes vem problemas sobre as nossas vidas, vem situações, e a gente, ao invés de fazer como os discípulos, né, do Senhor, se levantar e ir até Jesus, muitas vezes cruzamos os braços e esperamos, né, Jesus agir, sem que a gente faça primeiro a nossa parte. Porque primeiro os discípulos, né, eles fizeram a parte dele para que Jesus viesse solucionar aquele problema. Jesus ali dormia, porque Jesus, né, não temia, que Jesus sabe, né, que ele mandava em tudo. Então Jesus estava tranquilamente dormindo. E os discípulos, né, vendo Jesus ali dormindo calmamente, enquanto as ondas, né, estavam arremessando ali o barco, eles foram até Jesus, eles fizeram a parte dele. E o Senhor está falando, né? Não deixa com que esses ventos, né, que veio, né, sobre a sua embarcação, venha fazer com que essa sua embarcação venha naufragar, não. Mas se levante e toque em mim com a sua oração, toque em mim com a sua adoração. Busca do Senhor uma estratégia para que você venha tocar, né, no Senhor. Para que o Senhor venha se levantar, né, e resolver essa causa, assim como o Senhor fez com os discípulos. E ali, irmãos, a palavra do Senhor vai falar que quando eles foram até Jesus, quando eles tocaram em Jesus, despertaram Jesus, para que Jesus viesse resolver o seu problema, Jesus ali, né, ele deu uma ordem, né, para que aqueles ventos, né, parassem. Jesus ali repreendeu aquele vento, né? E a palavra do Senhor vai falar que quando Jesus repreendeu aquele vento, seguiu-se uma grande bonança. Então, quando Jesus se levanta para resolver o nosso problema, vem calmaria, vem bonança, vem paz. Porque o Senhor sabe, né, como resolver, a maneira certa de resolver o nosso problema. E a palavra do Senhor vai falar que ali os seus discípulos, né, eles ficaram maravilhados, né, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E nessa manhã eu falo para você, esse é o seu Deus, esse é o Deus a quem você serve. É esse Deus que dá a ordem ao vento e o vento para. É esse Deus que você serve, que dá a ordem ao mar, né? E o mar para e houve paz e bonança. E o Senhor está falando, é esse Deus que você serve, esse Deus tão grande que pode todas as coisas. E muitas vezes você, né, se desespera com tão pouca coisa, enquanto o Senhor está ali no seu barco e você não crê que Ele pode, né, resolver. Você se desespera e o Senhor está falando: eu sou esse Deus, né, que posso resolver todas as coisas, que não tem problema, né, difícil nem impossível para que eu não possa resolver na sua vida.
Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu, né, para me compartilhar com os irmãos nesse dia, né? Que o nosso Deus, ele é tão grande que nós não temos que temer. Se ele está no nosso barco, se nós, né, o seguimos assim como os discípulos, né, fizeram, nós tão somente temos que crer, entregar a nossa vida ao Senhor, crendo que ele pode resolver, fazendo a nossa parte, buscando a cada dia mais e mais do Senhor. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu para compartilhar com os irmãos. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pela tua palavra, obrigada, Jesus, porque o Senhor é o Deus que fala através da tua palavra. O Senhor é o Deus que nos orienta. Gratidão por tudo, por mais um dia de vida, de saúde na tua presença. E desde já eu quero te pedir que quando essa palavra chegar ao Senhor com cura, com libertação, com salvação, Pai. E que também o Senhor venha estar suprindo toda a nossa necessidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.